Uma boa noite para vocês. Deu para a gente emocionar, não deu? Eu queria que você viesse aqui um pouquinho. Eu acho que vocês podem entender que o ambiente se encheu de luz feminina. Ela trouxe uma mensagem de amor, que é também a mensagem que eu vou trazer. Olha como que a espiritualidade é econômica e é maravilhosa. É sintonia, gente. Ela trouxe uma música falando de luz, que era a música que eu ia colocar, já até desisti. É a mesma? Não é a mesma, mas é a mesma função, né? Que é a luz divina. E nós compreendemos a luz que somos nós, mulheres, e a luz que somos nós, os homens. Então, obrigada. Obrigada. Gente, o astral é um só. A gente só faz. É muito quando está em sintonia. sintonia, fala a mesma coisa. Aí ela falou assim comigo, na hora que a gente estava testando: seu slide é cor de terra? Aí eu disse: é o meu também. Então, é muito bom quando a gente sente que a espiritualidade agiu, né? E a gente nem tem noção, por mais conectado que a gente queira estar. Às vezes a gente não tem nem noção de como a espiritualidade está agindo por nós, através de nós e conosco. E Carla, quando a gente começa, sempre, a gente brincou, né? Sempre tem um probleminha, sempre tem uma coisinha, e a gente fica ansioso, né? E aí a gente está conversando, a espiritualidade resolve tudo, no final dá tudo certo. Tem outro plano, né, gente, resolvendo, e a gente está aqui porque confia nisso. Mesmo que muitas vezes a gente se sinta assim em aflições, né? Então, eu que fiz um pedido para o Grupo Ismael para vir falar sobre esse tema. Por quê? Porque eu tenho 32 anos que eu trabalho com clínica e eu trabalho muito com mulher. A minha clínica... Você nasceu. Obrigada, Lê. É muito trabalho com mulher, né? Então, eu compreendo o universo feminino e lido com ele assim quase que cotidianamente, sabe? Então, eu gosto de, no mês da mulher, falar para as mulheres, é uma doação. Eu falo, estou falando aqui, vou falar em outros lugares. Quem quiser, vou falar um pouco de bombeiros com a Luciana. Quem quiser me levar, eu vou. Pode ter 3, pode ter 4, quantas pessoas forem, não. É uma doação que eu gosto de fazer no mês de março. E eu me sinto assim, cumprindo uma missão, que é o propósito da gente, né? Então eu espero que eu fale aqui para vocês sobre a luz, né, da espiritualidade, que eu fale o que vocês precisem também ouvir, porque a gente sabe que cada contexto tem a sua necessidade. Então que eu esteja muito conectada com vocês. Nós vamos falar sobre a mulher, Dia Internacional da Mulher, e vamos analisar um pouco os diferentes contextos em que a mulher está inserida nele. A música era essa, depois eu mando o link para vocês, tá, Patrícia? A Madá já passou? Foi no final, sim. Não, é outra coisa. A Madá já passou, a Lena já passou para vocês no grupo, só que eu já estava usando para essa finalidade, mas está muito bom. Como? Opa! Ó, comeu uma foto aqui. Bom, a foto que estava antes, viu? A foto que estava antes é uma mulher cheia daqueles compromissos, sabe aquela mulher apavorada, segurando uma criança, atendendo o telefone, digitando uma coisa, sabe aquela confusão? Essa confusão, a gente já podia deslocar desse lugar de achar que a gente está vivendo tudo isso e que isso é necessário, não é? A gente veio mesmo nos últimos 10, 15 anos assumindo um monte de funções na vida, né? E são necessidades, foi força da mudança que foi necessária fazer. Mas hoje, cada uma de nós já pode se convidar à reflexão de que conquistou lugares decentes, lugares que garantem uma integridade da mulher.
A gente não precisa mais ficar dizendo uma para a outra: tô cheia de coisas, olha o tanto, tô sobrecarregada, olha o estresse, os homens não fazem nada. Esse discurso a gente pode, e eu convido as mulheres a fazer, né, a partir dessa reflexão, a gente pode sair, deslocar dele e dizer: o que eu estou conquistando? Né? Que lugar que eu estou conquistando? Onde eu estou atuando melhor? Onde eu atuo com mais serenidade? Onde que eu atuo com alegria? Tem momentos que eu estou em casa com meus filhos e que eu me sinto alegre por estar ali, feliz. É o aqui e agora de cada uma de nós que pode ser vivenciado de uma outra maneira. A gente já está convidada a esse outro cenário, né? Até a Marta Medeiros, ela, uma escritora, ela andou passando aí uma mensagem assim nesse sentido, né? A palestra até já estava pronta, quando alguém me mandou, eu li e falei: oba, alguém já indo na linha, né? Vamos entrar nesse discurso de que a gente faz com muito prazer a criação dos filhos, ao mesmo tempo em que a gente trabalha e tem êxito nos trabalhos que a gente faz, nas nossas relações laborativas, né? Onde a gente atua, levando nosso talento, a nossa competência, que a gente é capaz de conciliar as coisas, né? De cuidar de um filho, dar um café da manhã de manhã, ou os filhos mais velhos como são os meus, atender o telefone, saber como é que anda a vida deles, como é que está a vidinha de casado, se está tudo bem, e ao mesmo tempo sair para o trabalho tranquila, com integridade, né? Integrada. A gente já é capaz de administrar uma reunião, administrar uma coordenação. Quantas mulheres já não assumiram coordenações, né? Apesar dos índices ainda serem altos de mulheres em cargos inferiores aos dos homens, gente, nós já conquistamos muitas coordenações, chefias e por aí afora. Então nós temos um jeito já feminino de lidar com isso. Olhem para vocês, para cada uma de vocês, em primeiro lugar. Depois olhem para as mulheres ao redor de vocês. Vocês vão ver que esse cenário já está mais otimista, mais positivo. E a gente também já compreendeu que tem aqueles momentos que eu preciso ficar comigo mesma, né? Ali naquela serenidade, na meditação, na contemplação, num momento, seja com o esposo, seja com uma amiga, a gente já consegue entender que isso é importante. Então vejam, como que esse modo de ver as coisas já mudou, já está mudando. Fruto da nossa capacidade de transformação, porque somos nós que fazemos. Historicamente, buscando aí nas raízes da história, né? A mulher é um ser inessencial, um ser secundário, um signo negativo. Ela é o ser da falta, segundo Freud, segundo Lacan. Então, a falta, né, a inexistência do falo, né, traz a mulher a essa queixa constante de não ser isso e não ser aquilo, não ser capaz disso e nem daquilo. Elas foram construídas, olha lá nos traz-mente, né? Construídas para servir o homem, o pai, o macho, o varão, o rei. Elas eram ligadas, comparadas aos animais e aos escravos. Elas servem para procriar, para o serviço, para o trabalho, para cuidar, só para isso. Fazer o que os homens não fariam. Seres considerados impotentes e até demonizados. Olha a Idade Média, quando éramos as bruxas. Os homens não, seres essenciais, primários, signo positivo, construído para a vida pública e política, e seres potentes. Este foi o estigma, foi como foi. Agora vejam, mulher submissa, infantil, incapaz e fútil, e os homens autoritários, inflexíveis, duros, úteis e capazes. Isso era a compreensão. Agora imagina, é assim hoje? Não. Hoje, raríssimos os homens têm a coragem de se colocar nesse lugar. Mas no fundo, muitos ainda sentem que são mais capazes que as mulheres.
gente? Porque está no DNA. Quantas encarnações não foram vivenciadas nesse padrão de comportamento? Para eles e para nós mulheres. Como que nós temos esse registro nas nossas células? Isso é inevitável. Nós trazemos, segundo as teorias espiritualistas, nós trazemos isso tudo registrado, né? E segundo, por exemplo, Jung, ele diz o seguinte: existe o registro que é coletivo. O que a minha avó, minha bisavó, minha tataravó passou, eu tenho registro disso. Então imagine que isso não é mais a realidade, mas dentro de nós, impregnado em nossas células, ainda tem. Mesmo que a gente não diga, eu não sou incapaz, olhe, observe, cada uma de vocês, observe, lá dentro tem um momento que uma parte minha adoraria ficar incapaz e ter a proteção de um homem forte que resolvesse tudo para nós. Mas só na hora de pegar o martelo. Não é um prego. Hã? Acho difícil, na hora de subir uma escada para bater um prego. Mas nós vamos falar isso. Não, nós vamos falar isso mesmo. Então, olha, isso tudo não é mais a realidade, porém está registrado nas nossas células. Mas houve a emancipação, não é? Olha só que interessante. Eu estou assim, não sei se eu fico aqui, que está com você, se eu fico aqui, tá... Pode ficar aqui? Então vamos lá. Olha a emancipação. Houve emancipação e houve mudança de status feminino. O voto no Brasil chegou em 1932. Vocês já assistiram as sufragistas? Sim. Precisam assistir quem não assistiu. Olha que maravilhoso. Quantas mulheres lutaram para que a gente hoje tivesse a dignidade de ir às urnas e falar, eu penso isso. Ter dignidade social, política. Mas olha no Brasil, quando que o voto chegou? Só em 1932, gente, menos de um século atrás. Olha a mini saia, a liberdade sexual, olha a pílula. 1957, nos Estados Unidos. Imaginem, até então, nós mulheres, como é que nós lidamos com a maternidade? Vamos chegar lá. Lei da Maria da Penha, só em 2006. Olha como isso tudo é muito recente. Então imagine, que eu não sei lá quanto que é, se eu reencarnei há um século, há 100 anos atrás, imagine o registro que eu tinha antes. E eu estou aqui hoje. E eu estou beneficiada por tudo isso. Ó, eu não mexi nisso, não fui eu que fiz. Eu estou beneficiada. Mulheres lutaram lá em Londres para que eu hoje pudesse votar. Eu estou me beneficiando dessa luta. E vocês que não viram o filme precisam ver, e os que não viram, e as que viram, vão lembrar de uma cena comigo, em que a mulher, para que ela continuasse na luta, ela perde o filho. O pai dá o filho em adoção, porque ela não era digna de criar, porque ela estava numa luta. Então, vocês imaginam, houve muita emancipação e mudou o status. No entanto, nós ainda vivemos uma autoexigência extrema com a gente, né? Para ter um equilíbrio entre as forças ativo e passivo. Como é que nós vamos fazer? Isso é uma pergunta que a gente precisa ter. Vou falar das forças. A gente hoje ainda se exige muito estar conectado. Gente, está um vício, né? Você quer ficar conectado o tempo todo, em detrimento das relações. Um filho seu querendo conversar, um marido chegando em casa, às vezes até como ela falou, uma amiga que está indo no serviço com problema, você está ali. Eu fui ontem comprar um presente de aniversário para minha filha, entrei numa loja, a vendedora estava sentada no banquinho, ela estava no celular, ela me respondeu tudo de cabeça baixa no celular. Eu dei um tempo para ela não desvencilhou do celular, eu agradeci e saí. Isso não é a primeira vez, eu tenho visto isso acontecer. Mas olha, uma necessidade também de estar atualizada, instruída, sem dar um descanso para si mesma. Uma necessidade muito grande de ser bem relacionada, tem que ter network.
né? É muito grande a necessidade disso hoje, de estar bem posicionada, de ser independente, de estar malhada, bem vestida, linda, saudável, né? Como ela falou, no Face todo mundo feliz, todo mundo, né, de alto astral, atenta às necessidades do marido, dos filhos e dos pais, às vezes em excesso, como uma sobrecarga de atividades. Ainda há isso. Aí nós fomos lá no trabalho do Petro, aqui do autoconhecimento. E o que ele está falando na palestra 169, o princípio feminino e masculino no processo ativo da criação? Está dizendo o seguinte, que nós temos uma necessidade muito grande de igualdade. E é esse o caminho. Nós precisamos sentir que nós, mulheres, somos iguais aos homens. No entanto, não é igual, porque até como é que fala? Biologicamente, não. Fisicamente nós somos diferentes, né? Obviamente. Então, não é essa igualdade que transforma tudo em um, mas a igualdade de dizer, eu sou um ser pensante, você é um ser pensante. Eu não sou menos que você. Então, é neste aspecto. E o que ele fala? Que o princípio ativo, vida e consciência, está em ambos os sexos. Que há o princípio ativo masculino e feminino em ambos. Como há em ambos o aspecto receptivo. Então, eu, enquanto mulher, tenho o aspecto ativo e receptivo. O homem, enquanto homem, tem um aspecto ativo e receptivo. Então, vejam como que isso é importante. Somos, então, iguais. No entanto, o que ele diz? Eu tinha vontade de ter feito igual ela, e passando aos poucos, mas ainda não aprendi, gente. É meio que luta para fazer esse negócio. Então, ainda tem um aprendizado aqui. Olha lá, o princípio ativo e receptivo, da palestra 169. Ele diz o seguinte, princípios da criação, ativo e receptivo. O que ele chama de ativo e receptivo? Eu vim pra cá, eu que liguei, falei, gente, eu quero fazer uma palestra no Ismael, eu que fui lá, montei, princípio ativo. Aí eu tenho que descansar. Eu tenho que confiar que vai acontecer, que o Ismael vai me ligar, vai falar, Carla, pode vir. Eu tenho que confiar que na hora que eu chegar vai estar tudo certo. Viu como que é o princípio ativo e o receptivo? Que deixa, ele diz assim, que deixa as coisas acontecerem, porque está na confiança. É isso que existe em nós no princípio da criação. Aí ele diz o seguinte, ambos homens e mulheres representam esses dois princípios, mas de diferentes maneiras, ênfases, graus, proporções e relações. Mas isso não quer dizer que o homem saudável integrado represente somente e exclusivamente o princípio ativo, e nem quer dizer que a mulher saudável integrada represente somente o princípio do deixar ser. Ou seja, este é o nosso exercício que eu convido vocês mulheres e vocês homens aqui presentes a começar a fazer. A entender que há em nós um princípio ativo e receptivo. E eu, enquanto mulher, preciso acionar meu princípio ativo, que é o que está pouco desenvolvido em mim, e equilibrar com o meu princípio receptivo. O homem precisa ativar o princípio receptivo, que é pouco desenvolvido nele, e equilibrar com o princípio ativo. Viu como é legal? Não dá uma sensação que então eu e ele somos iguais? Não fica mais próximo? É um grande convite, é um grande exercício, é um grande desafio para nós, esse novo padrão de pensamento. Que isso é que vai mudar a realidade para as nossas filhas, netas e bisnetas, etc. E tal. Os dois devem expressar ambos os princípios, mas como eu disse, a ênfase difere. A mulher, quando está muito no princípio ativo, a própria mulher diz, masculinizou. O homem, quando está muito no princípio receptivo, o próprio homem diz, feminilizou. Entende como que não pode ser demais
para não tirar você do lugar que você está, que é lugar de ser mulher, que é lugar de ser homem. Aí tem a teoria da curvatura da vara, que eu trabalho muito com ela, ela é ótima para ajudar a gente a entender os extremos das coisas. É igual ela falou na palestra, assim, o amor para menos, para menos, para menos vira uma desatenção, não é? O amor para mais, para mais, para mais vira uma posse. É assim a teoria da curvatura da vara. É para entender isso. Então, o que que o guia, lá na 251, a evolução e significado espiritual do casamento, o casamento da nova era, o que que ele diz para nós? Que a revolução sexual e a liberação feminina teve que passar por um extremo. Olha que compreensão histórica. Ele diz, a história fez um movimento que tinha que ser feito. Entendem isso? Então vamos agradecer as mulheres que tiraram as roupas, que as sufragistas que perderam seus filhos, é isso. As mulheres precisavam fazer isso. Para quê? Por isso algumas tiveram que se tornar mais duras e inflexíveis. Lembra da lâmina do homem? Duro, flexível. Então tiveram que se tornar mais princípio ativo, tornar mais masculina. Ele até coloca lá, eu que pus reticência, ele diz assim, para se defender do seu inimigo, o homem, eu que tirei para não ficar grande. A fim de vivenciarem sua força, sua capacidade de serem independentes, autorresponsáveis, criativas e ricas em recursos. Mas desde que isto seja passageiro, para provocar mudança, porque é tão nocivo esse aspecto extremo, quanto é nocivo o que estava vivendo a mulher, submissa, dependente, inessencial. Entendem isso? Não é nem este estado sadio e nem esse estado que nós já ultrapassamos, né? A gente está vindo aí já umas 20, 30 décadas já melhorando esse raciocínio. E aí ele diz que a mulher da nova era, que é o objetivo do nosso bate-papo hoje, né? Ele diz o seguinte, ela está às voltas com a autonomia e independência. Nem toda mulher autônoma é independente. E nem toda mulher independente é autônoma. Tem muitas mulheres filósofas estudando isso, sabe? E tem, dentro da palestra, ele fala também, e é muito bacana. O que ele está dizendo? As mulheres não queriam assumir as responsabilidades sobre elas mesmas e querem uma figura de autoridade mais forte do que ela para cuidar dela. Quantas décadas e décadas e décadas para trás não foi assim? E quantas vezes a gente ainda escuta, às vezes você está na rua, ou num parque, numa praça, ainda escuta a mãe dizer, deixa seu pai ver. Na hora que seu pai chegar, você vai ver. Vamos passar tudo para ele. E a criança entender que a autoridade é só o homem, só o pai. Quantas distorções a gente ainda vive? Quantas vezes a mulher ainda delegou, ainda delega para o homem todos os potenciais que são dela também. Entendem isso? Faz sentido aí para vocês? Vamos olhar nós mesmos. O convite é a gente pensar, o que eu tenho feito? Depois lembrar da vizinha, da irmã, da tia, do parente que, ela faz isso, ela faz assim, porque não adianta. Traz para você e diz, aonde que eu ainda estou nessa trajetória da história? O que eu ainda estou fazendo? Como é que eu ainda penso? Ele diz assim, no antigo relacionamento entre homem e mulher, a mulher se colocava numa posição de vítima, manifestando o seu comportamento exterior, a negação da responsabilidade sobre ela mesma, adotando a lei do menor esforço para que alguém cuidasse. Queria que a figura de autoridade tomasse decisões por ela, assumisse as consequências dos erros dela, levasse a culpa, assumisse as responsabilidades e lutasse com as dificuldades da vida. Porque nós, quando começamos a ir para o mercado de trabalho, começamos a criar aquela confusão que o slide lá eu ia passar e não estava lá. Aquela confusão de não conseguir tirar o pé de dentro de casa e estar com o pé no trabalho. Então você fica aquela divisão. Ó, quantas de nós ainda vivem isso? Que a gente precisa serenar. Eu preciso trabalhar,
Eu quero trabalhar, eu quero ser independente, não quero depender do meu marido, não quero depender do dinheiro dele. Mas eu não tirei o pé de dentro de casa. Ai, a minha preocupação com o menino com febre, e não tem ninguém para olhar, só ela que é capaz. Não é assim? Ainda, muitas vezes. Então, olha, a mulher queria usufruir de um falso conforto da vida da pessoa subjugada. Então, gente, neste momento, vamos honrar as mulheres passadas que fizeram isso, tornaram isso um padrão de comportamento, e vamos honrar as mulheres que conseguiram sair desse padrão de comportamento, conseguiram fazer transformações e que nós hoje podemos dizer que já conseguimos viver um estado diferente. O que ele diz então? A verdade é que a mulher possui as mesmas faculdades de inteligência, criatividade, engenho, força psíquica, autoexpressão na vida que o homem. Não é princípio ativo e receptivo junto? Então ela tem as mesmas coisas. A alegação também do contrário, por parte do homem, é o jogo, para que eles também não admitam a fraqueza deles. Então isso ainda existe no nosso meio. Quando você escuta os homens batendo o pé, no sentido de subjugar uma mulher, é porque realmente ele ainda não se deu conta da fragilidade dele. Isso é um convite também para os homens, se olharem, né? Em que lugar que vocês estão na trajetória da história? Que mudanças que vocês já fizeram? Porque é muito complexo suportar as mudanças que as mulheres fizeram. Porque as mulheres também estão em transição, estão confusas, muitas mulheres ainda estão confusas. Elas também, muitas, não estão sabendo ainda se posicionar diante do homem. Então o homem também está em transição, ele também está tentando achar o lugar onde que ele vai pisar nessa história, não é? Então vamos ter compaixão uns com os outros a partir de agora e compreender que a transição é para ambos. E nós, mulheres, estamos aí, envolvidas com os nossos contextos, correndo atrás de um bom casamento, de um amor verdadeiro, como ela disse, de um companheiro para dividir a vida, de um trabalho digno, legal, de um dinheiro para garantir o nosso sustento, as nossas vontades de ter isso e aquilo, sonhos, os cuidados com a gente mesmo e com o lazer da gente. Nós estamos às voltas. A questão do patrimônio, né? De ter as coisas, de adquirir as coisas. Muitas mulheres dizem, o que eu tenho é do meu marido. Né? Eu recebi agora recentemente um caso assim, até dramático, de uma subjugação muito grande, mas que no trabalhar com o casal, ela reconheceu que foi ela que criou. Né? E isso é muito bacana. Tudo era dele, eu não tenho nada. 20 anos de casado, eu não tenho nada, é tudo ele que fez. Eu não sou ninguém, ele que é. Então a gente tem que ter muita atenção a isso. E aí a gente se vê às voltas com a compreensão da autonomia e da independência. Olha como que é legal essas fotos, né? É divertido. Você fala assim, o que você considera como independência? Aí você logo pensa, poder entrar num lugar e comprar o que eu quiser, com o meu dinheiro da hora que eu quiser, sem ter que dar satisfação. Essa é a maior parte das falas que dizem, o que é independência para você? Não é? E a autonomia. Eu realmente chegar numa agência e comprar o carro que eu quero, pagar, escolher a cor, sair dirigindo. Isso foi um símbolo também. Tanto que as marcas, as empresas de carro, elas trabalham com o perfil feminino. Elas querem saber o que as mulheres pensam, o que as mulheres acham, porque as mulheres que estão mandando, estão escolhendo, estão comprando. Não é isso que está acontecendo? Então, quando a gente pensa em autonomia e independência, a gente logo pensa nesse poder, né, de fazer o que quiser, de compra, de ter recursos, de poder estar em qualquer lugar, vestir com a roupa que eu quiser, né? Há pouco tempo atrás, né, um século atrás, a mulher não vestia nem calça comprida, né? De ser o que eu quiser, de lidar com o universo feminino e masculino da forma que eu quiser. E aí a independência, ela é um rompimento da submissão, da subalternidade, da inferioridade política, social, jurídica e emocional. Isso é que é independência. Até o código mudou, né, gente? Não está ainda muito bom não, mas já mudou, né?
Até pouco tempo, quem é advogado aqui? Até pouco tempo, o código ainda contemplava uma submissão feminina muito grande, né? Inclusive, se o marido mudasse o domicílio, a mulher era obrigada a mudar também. Pois é. E Nós mudou. vamos mudar para a Barranca do São Francisco, se ela não quisesse, ela queria um casamento. Pois é. Aí, olha, mudou. Então, olha o que é a independência. É essa liberdade, em todos os âmbitos. E garantir seu sustento, fazer as escolhas com seu próprio recurso. Só que isso é tudo muito bom, mas a mulher ainda está confusa. Tem muitas mulheres que eu escuto... Só para complicar, hoje não, né? O seu marido não define mais o domicílio. Não é só ele, Não né? é só ele. É, isso aí. Não é só ele. Olha que maravilha. E até hoje, a mulher está confusa ainda com relação à independência. Ela tem o dinheiro. Mas sabe o que acontece? Muitas vezes, a mulher diz assim, eu tenho meu dinheiro, mas eu vou guardar, né? Porque a obrigação de pagar as contas é dele. Muitas mulheres. E não vamos julgá-las, gente. Vamos ter compaixão. Porque isso é registro celular. Isso é histórico de família. Entende? Isso é histórico. Então nós precisamos olhar nós. Onde que eu estou nessa linha da história? O que eu acho que é o certo ou o errado de fazer com o meu dinheiro? Com o dinheiro que eu ganho? Eu preciso dividir as coisas em casa com um companheiro, ou às vezes até na família de origem, né? Não, eu estou aqui, mas é meu pai que tem a obrigação. Tem muito isso aí. Então vamos refletir nós. E muito confusa também com o que ela faz, né? Com o dinheiro. Às vezes ela não quer adquirir um bem, mas às vezes ela adquire. Também lidei com um casal que aconteceu isso. Ela era da justiça, ela adquiriu o bem, 80% do valor do bem do casal era dela e 20% era dele. E ela considerou o imóvel como dela. Então, a relação conjugal estava muito complexa. Por quê? Porque ele sentia que quem era dona do patrimônio era ela. Então você vê como é que a gente distorce, cria confusão e contamina as nossas relações quando a gente não tem claro o que faz com o recurso que a gente adquiriu, com o dinheiro que a gente ganha. E a mulher, voltei, né? E aí, gente, a autonomia, o que é a autonomia? É quando a mulher é livre de padrões e rótulos. É quando ela não está em busca de atender as expectativas masculinas e a necessidade de adequação ao modelo estereotipado que agrada o homem. Olha como isso é complexo, hein? É quando ela tem uma visão de mundo crítica e ampla. É quando ela tem coragem de ser ela mesma, na totalidade, onde for que ela estiver. Quando ela não renuncia ao próprio eu para corresponder às expectativas do outro, seja ele o companheiro, seja quem for. É quando ela tem uma autogovernança. Viu como é mais complexo? Não é mais fácil ser independente? É muito mais fácil ser independente do que ser autônomo. E é muito mais complexo ser independente e autônoma. Esse é o grande caminho que nós precisamos percorrer e estar em busca. Quando você fala independência e autonomia, independência seria emocional e... Independência é isso, a lei me garante, socialmente eu estou inserida, isso é independência. Eu tenho meu dinheiro, eu recebo no final do mês meu salário, eu estou garantida, independente. Mas nem sempre você já alcançou isso aqui, ó. Nem sempre você está independente e autônoma. Viu que eu dei até uns exemplizinhos assim? O que eu faço com o dinheiro? Não, eu tenho meu dinheiro, eu vou guardar. Ele é que tem que pagar as contas. Entende isso? Isso é independência. Agora, a autonomia é um trabalho, uma conquista nossa. Nós temos que caminhar para chegar na independência com autonomia. Vamos falar disso aqui agora. A mulher da nova... Olha o que o guia do PET diz, olha, 251. A mulher da nova era combina independência com autorresponsabilidade. Olha lá, autonomia. Viu? O que ele está dizendo? A autonomia exige consciência, capacidade de escolha, liberdade de pensamento e de ação. Enfim, uma atitude em relação a si e ao mundo
que não é de oposição a uma situação negativa, mas de afirmação de si mesmo em relação ao mundo e aos outros. Esse é o grande lance, essa é a conquista. Ganhar dinheiro a gente já está sabendo. Umas ganham mais, outras menos, os salários ainda não estão equiparados, não tem uma equidade salarial entre homens e mulheres. Ok, mas nós já estamos sabendo ganhar, não é? Mas chegar neste ponto aí é a nossa busca, é o passo que a gente tem que dar. É fruto de ação assertiva e de consciência, e isso só se conquista coletivamente, como por exemplo, vamos citar de novo as sufragistas, né? Dar um passo coletivo para mudar o padrão todo de todo mundo, ou por uma educação para a autonomia. Aí Madá é responsável maior que todos nós, que essa criançada toda tem que crescer com um novo padrão de pensamento, menino e menina, né? Tem a outra palestra da educação na nova era, né? Tem? Quem fez aqui? A educação na nova era. Tem uma palestra? Tem. Ah, então, não vi não. Não vi não. Ah, que bom. Alguém podia falar, né? Aí tem a fórmula da autonomia. Olha que bacana. Eu do que a fórmula? Independência, mais liberdade, mais autossuficiência. Não basta eu ter independência. Eu tenho que me sentir livre. Em todos os aspectos, gente. É bem amplo e complexo. E autossuficiente. E autossuficiência não significa só ter dinheiro na conta. É mais que isso. Vamos falar. Gerir livremente a vida, efetuando racionalmente as suas escolhas. Entretanto, a autonomia não é fácil de ser alcançada. São anos e anos de condicionamento em que vamos assimilando os valores do lugar em que vivemos, como se fosse o nosso idioma natal. Quem diz isso é Márcia Tiburi, uma filósofa que mexe com o Brasil. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas ela fala muita coisa legal, importante, para que a gente possa se posicionar na mudança real, concreta do aqui e agora. Mas nós estamos aqui dentro é um centro espiritualista. Nós acreditamos na vida após a morte. Então, em vez da gente dizer assim, nós vamos dizer, são anos e anos e anos de registros celulares, de encarnações e encarnações, com o mesmo padrão de comportamento, até que as coisas mudem. Concorda? Conflitos diversos envolvem a nossa vida, são vários, né? Maternidade, casamento, cuidado com os pais, que nós mulheres temos muitas responsabilidades no cuidado com os pais, né? Na família de origem. Na vida profissional, no seu exercício, os cuidados consigo. Aí a gente vai falar rapidamente da autonomia e independência na vida conjugal. Todo mundo quer um casamento bacana, uma união bacana. Todo mundo busca isso, né? Hoje, obviamente, que nós somos mente aberta, né? Mesmo os homossexuais, né? Eles desejam um parceiro definitivo. Eles desejam um parceiro para a vida toda. Eles querem encontrar um amor, eles e elas, né? Então, olha só. O que acontece? Na palestra 180, o significado espiritual do relacionamento humano, e na 251, a evolução e o significado espiritual do casamento, o casamento da nova era, o que ele fala? Em um passado muito distante, o casamento era contraído como um arranjo, um contrato financeiro social. Casar-se não significava nada além de adquirir uma escrava que obedecesse ao amo da casa. E que se encarregasse de que o homem recebesse todo o conforto e conveniência, mas não demandasse nada para si. A mulher não era considerada como um completo igual. Lembra lá das lâminas lá do início? Mulher é equiparada a escrava e animal? Era isso. Mas em troca ela recebia segurança financeira e tinha pouca responsabilidade moral. Ô gente, lá atrás isso não foi desconfortável não. Deu para encaixar, muita mulher encaixou bem nisso e ficou. Sem julgamento, com compaixão, olhando para as nossas ancestrais. Não é responsabilidade apenas do homem, portanto, olha que alívio para vocês, homens. Não é responsabilidade só suas, é em igual medida resultado da intencionalidade negativa feminina.
da mulher, que negou a autorresponsabilidade por sua vida em todos os níveis. Graças a Deus, as mulheres foram vindo e fazendo os movimentos que fizeram. Então ele diz, ambos os sexos, olha o casamento mais gostoso, ambos os sexos temiam as poderosas energias espirituais envolvidas na força do amor. Viu que a nossa colega Letícia trouxe a questão do amor e do sexo, quando o André Luiz pensa logo em sexo, não foi isso? Ela captou o pensamento dele. Ambos temiam, porque essa palestra é linda para vocês lerem também, porque, Alena, vocês já passaram como é fácil de abrir lá e ler? É fácil, né? Depois vocês vão saber que é fácil. Os velhos costumes precisam de mudanças profundas. Homens e mulheres precisam entender a enorme importância da integridade do amor, de eros e do sexo, do afeto e do respeito, da ternura e da paixão, da confiança e parcerias mútuas, de compartilhar e ajudar um ao outro. Então, olha lá, tem uma possibilidade de eu ter uma relação diferente com os homens e então, portanto, uma grande possibilidade de viver um amor mais verdadeiro, uma relação mais íntegra, mais digna. Basta que eu queira fazer o meu próprio trabalho. Eu fiquei até emocionado com o exemplo da Andréia, na hora que ela começou a falar para a Letícia. Não, peraí, gente, deixa eu falar. Eu preciso olhar para mim, porque então... Não foi isso? Muito bonito. E contribuiu muito. O outro é simplesmente uma expressão diferente. Se eu não entender que o homem é meu inimigo, que ele tem mais força que ele pode mais que eu vou descansar. Eu não preciso ficar na defensiva, escudando. Eu posso descansar, eu posso entender que as coisas estão caminhando para ser mais igualitárias, em nível mais superior e amplo. A autorresponsabilidade por uma vida independente e autônoma, olha, é o guia, hein? É a forma inteligente de vivenciar a relação conjugal satisfatória. Ambos devem lidar com a ambivalência, com o conflito interno e com as divisões. Se eu olhar para mim mesma e conseguir entender o que é que há em mim, esse outro vai ficar fácil de eu conviver com ele. Que quem decifra o outro? Quem decifra o outro? O outro. Eu decifro só a mim mesmo. Meu código de barra só eu que leio. Não adianta você passar o código de barra na vista do outro, não, que ele vai falar, ele só está entendendo a ele. Reconhecer a humanidade do gênero é um outro passo importante para o relacionamento conjugal satisfatório. Somente no relacionamento com os outros que os nossos conflitos existentes em nossa própria psique, os problemas não resolvidos, são afetados e ativados para o crescimento pessoal e evolução. Sair da ilusão de que os problemas que a gente enfrenta são vindos do outro. E na maternidade e com a família? Olha lá, nós precisamos ter inteligência atualmente para entender que a gravidez, gente, ela tem que partir de um desejo. Vi que você estava... Estou falando aqui. A gravidez tem que partir de um desejo. E eu escutei uma reportagem agora, essa semana, de uma mulher dizendo que a classe mais baixa, as meninas de periferia, que engravidam assustadoramente horrores abaixo de 17 anos, elas dizem que isso eleva elas para um status melhor. Então, isso para elas não é ruim. Elas são mais bem consideradas como quando se tornam mães do que quando elas eram meninas da favela. Então, você imagina quanto que tem de distorção nisso. Então, nós precisamos entender que nós hoje precisamos de ter autonomia na escolha dessa maternidade. Uma escolha consciente, vinculada, conectada com o plano espiritual, pedindo as bênçãos, a iluminação, é hora de eu engravidar. Eu não posso falar muito disso não, porque eu tive 4. Abafa o caso. Não como uma imposição, mas avaliando o próprio desejo. Novo exercício em que a mulher concede ao homem a condição de pai. Esse também é o nosso passo na maternidade. Quantas mulheres, aqui ó, nosso querido colega aqui, o que ele está falando? O código mudou. Hoje, gente, é guarda compartilhada.
E a mulher está fazendo um exercício muito grande de dizer, vai filho, vai com seu pai. Ai meu Deus, o senhor vai dar comida certa, na hora certa, você vai estar com fé. Mas a mulher precisa desse exercício. Ela precisa fazer esse exercício. Confiar no princípio receptivo do homem. Porque o homem também precisa desse exercício. Ele vai errar, vai acertar, mas ele vai chegar. A gente precisa dar esse espaço. A gente não dá, fica igual o Lioa lá, segurando a cria. Compreensão de que Meu sobrinho foi na internet aprender como trocar uma fralda. verdade. Ele tem guarda compartilhada, ele sabia como. Ele foi lá na internet para Viu? Aí, que bacana. Aprendeu. O sobrinho dela, que está com a guarda do filho, foi na internet ver como é que trocava fralda. Não sabia. E aprendeu. E deve fazer com tanto amor, né, gente? Por que a mulher ama mais o filho do que o homem? Que ideia é essa que a gente ainda tem? Pode falar, querido. Para que o Salvador do mundo viesse, Deus teve que elevar a mulher a um nível tão alto para ela dar luz ao Salvador do mundo. Ele pegou Maria e elevou. Por isso ela disse, eis-me aqui, fazei em mim segundo a vossa vontade. Ele elevou, porque ele não veio aqui na terra. Ele elevou Maria a um plano tão alto para que ela pudesse engravidar e conceder o Salvador do mundo. Daí que Jesus, toda essa que você explica, está na lei de Moisés, que vem essa diferença entre o homem e a mulher, ela é na lei de Moisés. Mas se nós pegarmos o que Jesus veio, que ele não quis modificar, ele deu valor ao homem e à mulher de maneira igual. Tanto que na hora do apedrejamento, quem te persegue? Ide não peque mais. Mas então Deus elevou a mulher a um nível tão alto, do mais alto possível. Porque se ele quisesse abaixar, ele viria aqui. E ele não veio, ele chamou a ela lá em cima. Muito obrigada. Você vai conceder o Filho Salvador do mundo. Muito obrigada. Contribuição. Muito obrigada. Ótimo. Então, olha lá. Compreensão de que cuidar e amar são expressões de ambos os sexos é importante para nós. É inteligente para a mulher hoje em dia pensar assim, né? E que o homem tem o princípio ativo e receptivo, está em ambos. Na carreira, o que nós precisamos entender? Que, gente, nós precisamos conciliar, é inteligente que a gente entenda, precisamos conciliar o nosso trabalho com as outras tarefas nossas. Passou da data já de ficar nessa afobação, querendo acudir o mundo inteiro, fazer tudo. Não é saudável, não é inteligente. Então nós precisamos entender qual é a minha contribuição para o mundo. O que eu preciso fazer que vai me gerar recursos suficientes para a minha independência. Me equacionar essa vida e achar um jeito de estar também nas outras atividades que forem necessárias para nós. Que cada um sabe aonde aperta o carro, o que eu quero fazer. Entendem isso? Então, é inteligente que a gente reconheça o nosso próprio desejo profissional, né? Faça esse trabalho com a gente mesmo, esse movimento, de encontrar qual é o lugar da gente. Porque às vezes a mulher adora fazer um tipo de trabalho manual em casa, cria sua oficina em casa e fica maravilhosamente bem. Mas para olhar da outra, eu tive um caso recente assim também. Ela falou, Carla, eu estou trabalhando em casa, eu até troco de roupa, fecho a porta do quarto de empregada e fiz ali o meu escritório. E fico ali de 1h que as crianças saem para a escola, de 1h até às 5h. Ali é o meu QG. Mas eu tenho uma vergonha de imaginar que meu carro está na garagem o dia inteiro. O que as minhas vizinhas vão pensar? Verdade, gente, eu escuto tudo essas coisas. E eu sei lidar com a mulher e dizer, querida, olha que lindo, você está dando conta de fazer um ofício seu e cuidar dos seus filhos, da sua casa, você está tão bem, tão íntegra, tão saudável. Viva isso. Olha as confusões e distorções. Porque eu pago mesmo que é o jogo escritório. Não, e a gente tem a necessidade de dizer que está saindo, está chegando, não corri para almoçar. Para quê, gente? Não é mais inteligente isso não, né? O relaxamento no cumprimento do exercício da profissão, da jornada dupla e tripla, incluindo, convidando os homens para uma partilha do ambiente doméstico, é inteligente.
Está mais do que na hora. E muitos homens já fazem isso espontaneamente, não é? Pegar uma louça para lavar, preparar o jantar enquanto a mulher não chegou, pôr a roupa na máquina, cuidar do dever da criança. É isso. Só que nós, mulheres, precisamos saber que quando eles estão fazendo isso, não é porque nós estamos em falta. Olha que complexo. Eles estão fazendo isso porque eles são companheiros, porque estamos dividindo o princípio ativo e receptivo juntos. Senão a mulher fala, ai meu Deus, meu marido me ajuda. Me ajuda.